Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jean, tô aqui com o Gilmar e o Murilo. A gente vai apresentar o nosso projetinho de regressão linear. Nós vamos falar sobre as vendas nas lojas Rossmann. Para esse projeto, a gente decidiu utilizar um problema proposto no site Kaggle em setembro de 2015 e foi postado pela companhia Rossmann. A companhia opera mais de 3 mil farmácias em 7 países da Europa e solicitou que os usuários construíssem um modelo com o intuito de prever as vendas diárias dentro de 1.115 lojas ao longo do tempo. O modelo de predição mais assertivo ele vai permitir uma maior eficiência para os seus clientes, além de reduzir os seus custos com questões logísticas e de estoque. Ou seja, nosso objetivo principal é criar um modelo a fim de prever as vendas diárias de 1.115 lojas. O grupo Rossmann disponibilizou para a gente 2 bancos de dados para a gente trabalhar, o banco de dados Train e o banco de dados Store, onde o banco de dados Train contém as variáveis mais essenciais e a variável Sales para a gente treinar o modelo, e a variável Store contém dados mais suplementares. Temos aí dentro das variáveis o número de identificação da sua loja, o número de clientes, se a loja no dia estava aberta ou estava fechada, feriado estadual, classificado em 4 tipos: feriado público, Páscoa, Natal. Se tem feriado escolar, qual que é a variedade da loja, se é uma loja mais básica, se é uma loja mais extra, quantos metros a distância entre a loja que a gente está analisando de um concorrente e N outros tipos de dados. Aqui a gente começa por um gráfico bem basicão, onde a gente traçou a média de vendas por loja. A gente analisou, primeiro a gente quis ver se tem alguma loja muito discrepante ou se as lojas são muito diferentes. Aqui a gente pode ver que a maioria das lojas tem um tratamento bem semelhante, então a gente pode continuar a nossa análise. Aqui outro gráfico interessante é o gráfico de total de vendas por dia da semana, onde é bem nítido ver que quase todos os dias o total de vendas trabalha bem próximo, trabalha bem semelhante, mas o domingo é um dia bem diferente, é um dia bem atípico, onde as lojas estão mais fechadas, por isso o total de vendas é mais baixo. Outro gráfico bem interessante que faz totalmente sentido é o gráfico de vendas versus o número de clientes. É um gráfico que faz totalmente sentido partindo do pressuposto que quanto mais clientes, mais a gente vai conseguir vender, e pelo gráfico analisando, tirando claramente alguns outliers, é bem nítido que quanto mais clientes nós temos, mais conseguimos vender. Então é um gráfico bem legal, mas que faz totalmente sentido essa análise. Aqui mais alguns dados mais categóricos, como a gente falou: feriado estadual, feriado escolar, promoção, tipo de loja, pra gente dar mais uma analisada. Feriado escolar bem interessante, sem feriado e com feriado não tem pouca variação. Feriado estadual é interessante aqui, Páscoa tem uma variância maior e tem um pico aqui bem interessante. Promoção, com promoção, sem promoção também, sem promoção continua bem normal. E o tipo de loja, onde tem entre a loja A, C e D são bem parecidas, e a loja B é um pouquinho diferente. Mais um gráfico aqui de dia da semana, uma outra abordagem daquilo que a gente já observou. E aqui outro gráfico interessante para mostrar que esse banco de dados que a gente adquiriu, esse banco de dados disponibilizado pelo Rossmann, é uma série temporal, é bem nítido, bem fácil perceber o comportamento dos dados, o que acarreta um pequeno problema, que como é uma série temporal, então esses dados não constituem uma amostra aleatória. Quando a gente tem uma série temporal, nós temos um pequeno problema, que os erros eles são correlacionados, o que fere uma das suposições do que a gente aprendeu dos métodos dos mínimos quadrados. Com os erros não sendo correlacionados, isso vai impactar na variabilidade dos estimadores. Cada momento que a gente gerar o LM aqui no R, a gente vai ter estimadores diferentes, vão ser incorretos. Vai parecer que está tudo correto, mas na verdade esses números não fazem nenhum sentido. Outras variáveis fornecidas foram retiradas por não contextualizarem informações a respeito das variáveis regressoras. Então a gente definiu aí um conjunto de 10 variáveis para trabalhar. Um outro probleminha foi a variável promoção. Primeiro, só recapitulando, nós temos o problema da série temporal, e como nós só devemos usar métodos de regressão linear, tivemos aí a opinião da professora, e ela sugeriu para a gente selecionar 2 dias para compor uma variável modelo e a gente trabalhar em cima dela. A gente escolheu por um domingo, que
é um dia, como nós já falamos anteriormente, bem diferente, onde até a sua série é bem diferente dos outros dias. A gente achou interessante trabalhar com domingo. E um feriado do tipo A, um feriado público do dia 30/5 de 2015. Com isso, a gente se deparou com aí mais um último problema. Nós só tínhamos promoção quando era o dia 30/5, então o que acarretou numa dependência linear, uma multicolinearidade entre o dia, que era o dia 30/5, e a promoção. Devido a isso, nós tiramos a variável promoção do modelo. Bom, feita toda a análise descritiva dos dados, para definirmos nosso modelo de predição de vendas, utilizamos dos métodos propostos em sala de aulas o A e C, B e C, CP de Mello, R² e R² ajustado. Para testarmos esses métodos e identificarmos qual é o melhor modelo dentre os possíveis, tomamos do pacote LIPS do R esta tabela que nos revela o valor de cada um desses critérios de seleção. Aqui, logo observamos o menor valor para o BIC como menos 51,28 para o modelo com 3 parâmetros, onde inclui o intercepto, o dia da semana e o tipo de loja, se é de tipo B ou não. Observamos também o menor valor para o A e C com menos 119 para um P com 4 parâmetros, onde nós incluímos agora a variável se a loja é do tipo D ou não. Podemos notar também que temos um R² ótimo e um R² ajustado ótimo para os modelos com 3 parâmetros inclusos no modelo. E coincide também com o nosso CP de Mello, que tem o menor valor para o modelo com 3 parâmetros. O que podemos notar também no gráfico que mostramos aqui do método R² ajustado de CP de Mello pelo número de variáveis dentro do modelo. Temos aqui com 3 parâmetros, esses são os melhores valores que nos revela que são os melhores modelos para estes métodos. Assim, para o CP de Mello e para o R², ficamos com este modelo. Tanto x1 e x2 são duas variáveis categóricas. A gente trabalhou com variáveis indicadoras, utilizando o que a gente aprendeu o dummy, né? x1 é 1 se o dia da semana for domingo, 0 caso ao contrário. x2 é 1 se o tipo de loja for B e 0 caso ao contrário. Já no método AIC e BIC, nós utilizamos aí o cálculo com 4 parâmetros. x1 novamente aí com duas variáveis categóricas, x1 dia da semana, onde é 1 se o dia da semana for domingo, e x2, x3, x4 é uma variável multicategórica do tipo de loja. x2 igual a 1 se o tipo de loja for B, x3 igual a 1 se o tipo de loja for C, e x4 igual a 1 se o tipo de loja for D. Aí, após analisar tanto o CP de Mello quanto o AIC e o BIC, a gente foi identificar onde os parâmetros cruzavam, onde os métodos cruzavam, e a gente definiu aqui que onde o P é 4 é onde todos os parâmetros fazem sentido. Nós temos um AIC baixo, nós temos um BIC baixo, o R² ajustado são os ótimos, e temos um CP baixo também. Então nós consideramos, através desses 5 métodos, que o nosso modelo final, nosso melhor modelo, é esse modelo seguinte, trabalhando aí com beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, duas variáveis, sendo x1 uma variável categórica, x2, x3, x4 uma variável multicategórica sobre o tipo de loja. Após definir o modelo, a gente traçou uma regressão aqui no R para definir quais são seus coeficientes, o seu erro padrão, o seu valor T. Temos aí na tela os estimadores para cada beta. Traçamos alguns gráficos de resíduos contra resíduos ajustados, escala a curva normal, para identificamos aí que o modelo está dentro do que esperava, está satisfazendo as assumptions. E por fim aí, através dos 4 métodos, né, podemos 5 considerando o R² ajustado e utilizando os estimadores calculados anteriormente, nós temos o que tem aqui na tela como o melhor modelo. Vale lembrar que
uma falta nossa, nós não falamos anteriormente, nós usamos a transformação da sales usamos a transformação logarítmica a fim de deixar os dados mais dispostos com a curva normal, e por isso temos aí o log. Em seguida a gente testou o fator de inflação da variância, o VIF, para testar a múltipla linearidade do nosso modelo ótimo. Como podemos ver pela tabela, não temos múltipla linearidade. E por fim a gente usou um pacotinho bem interessante no R, o GVLM, onde ele pega todas as assumptions do que seria um modelo de regressão linear ótimo, e temos que o nosso modelo definido, todas as assumptions foram aceitas. Skewness, curves, heterosticidade, está dentro do que a gente espera. Então, por fim, é isso. Nós tínhamos que identificar um modelo para prever as lojas. Tivemos alguns problemas por o nosso banco de dados ser uma série temporal, então nós tivemos que trabalhar de uma outra forma, quebrando um pouquinho a cabeça, pedindo, ainda bem a professora auxiliou a gente bastante, de como definir qual vai ser o nosso banco de dados para todos os estimadores fazerem sentido e não ser um valor que não significa nada. Nós temos esse modelo, novamente, um beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, duas variáveis, x1, que é o dia da semana, 1 se for domingo, 0 se não for nada, x2, x3, x4, o tipo de loja, x2 para a loja B, x3 para a loja C, x4 para a loja D. Enfim, é isso. Espero que seja um modelo interessante, que a gente possa aplicar, e muito obrigado.